Você já se maravilhou com o fato de ter vivido em uma cidade ou vila durante toda a sua existência? Na maioria dos dias, se deparar com rostos desconhecidos? Pois bem, saiba que você não está sozinho nessa descoberta e esse fenômeno não se restringe apenas a pessoas e lugares, pois há um mundo repleto de surpresas à sua espera. Desde o intrigante chimpanzé sem pelos até a delicada tartaruga albina lutando contra um grave problema cardíaco. Eis aqui 15 maravilhas que você terá o privilégio de testemunhar pela primeira vez em sua vida. Prepare-se para se emocionar. Número 15. Chimpanzé sem pelos. Se você já se perguntou como seria um chimpanzé sem pelos, não precisa mais se questionar. Alguns animais nascem sem pelos, enquanto outros perdem seus cabelos por diferentes razões, incluindo chimpanzés. Eles sofrem de um distúrbio autoimune chamado alopecia, que causa a queda dos pelos. Dizer que eles parecem aterrorizantes é possivelmente um eufemismo. Quando os chimpanzés musculosos revelam seus corpos tanto na natureza quanto em cativeiro, fica evidente o quão fortes eles são. Por baixo de toda aquela pelagem, eles são bestas musculosas. Os chimpanzés sem pelos não se parecem em nada com seus equivalentes cobertos de cabelo, que parecem positivamente amigáveis em comparação. A diferença que a falta de pelos pode fazer é surpreendente, não é? Considerando o físico que está escondido sob o pelo do chimpanzé, não é nenhuma surpresa que os biólogos afirmem que essas criaturas selvagens são pelo menos 4 vezes mais fortes do que seus primos humanos. Apesar de compartilharmos entre 95 a 98% do mesmo DNA com esses primatas, quando se trata de força muscular, não há realmente comparação, e o chimpanzé sai como um vencedor claro. Ao olhar fotos e vídeos desses chimpanzés em sua forma quase nua, é difícil discordar dos especialistas. A ausência de pelos revela a verdadeira natureza dessas criaturas impressionantes. Antes de prosseguirmos, aproveito para lembrar que você pode se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Número 14. Ágata uva roxa. A ágata uva roxa pode parecer uma uva, mas não se engane ao tentar mordê-la, ou você poderá acabar no consultório do dentista. Rapidamente inteligível, a aparência da ágata uva roxa se assemelha a uma baga, mas na verdade é uma pedra preciosa, ou para ser mais preciso, um cristal. É uma cura considerada um poderoso elemento de fogo utilizado no sul das casas, sendo empregado em devoções a várias deusas e atuando como um estimulador psíquico e protetor. Encontrada na ilha de Sulawesi, na Indonésia, a ágata forma-se em grupos que se assemelham a pequenos cachos de uvas. Sua cor contribui para a confusão, variando do pálido ao profundo roxo, e até mesmo verde escuro. A ágata brilhante é a mais desejada e alcança os preços mais altos. Os cristais são relativamente novos no mercado, sendo exportados pela primeira vez da Indonésia por volta de 2015. Em meio à ametista e um pouco de fluorita, os minerais roxos são limitados da natureza, o que aumenta a popularidade dessa pedra preciosa. Ela é extraída em uma área de selva acidentada, coberta por montanhas, no extremo norte do distrito de mineração de Marikara, na ilha de Sulawesi. As ágatas são encontradas em bolsões de argila cinza azulada, em um leito rochoso de andesita intemperizado. É um trabalho árduo realizado em terrenos difíceis e sempre feito manualmente, pois apenas os espécimes mais especiais são selecionados. A ágata uva roxa é uma maravilha da natureza, um presente da terra que encanta com sua aparência semelhante a uma fruta suculenta. Seu valor e raridade a tornam uma pedra preciosa cobiçada, capaz de trazer energia e proteção para aqueles que a possuem. A jornada para obtê-la é desafiadora, mas os resultados são deslumbrantes, revelando a beleza intrínseca e a magia das gemas. Número 13. Tartaruga albina. Uma tartaruga albina cujo coração está localizado fora de seu peito é uma verdadeira peculiaridade. Elas podem ser bonitas e despertar grande interesse do público, mas os filhotes de tartarugas albinas são extremamente raros. Com a espécie sulcato, há uma maior probabilidade de nascerem com essa condição. Além disso, essas tartarugas são consideradas ameaçadas, porém tendem a viver mais do que outros animais albinos do planeta. As tartarugas albinas nem sempre são brancas, às vezes podem ser vermelhas. Imagine uma tartaruga vermelha. O exemplar nasceu em New Jersey em 2019 e tem ainda mais para se orgulhar. Ela nasceu com o coração batendo fora do corpo. Milagrosamente, ela desafiou todas as probabilidades e continuou a prosperar. Chamada de esperança por seu dono, Mike Aquilina, ela compartilha uma condição semelhante a outra que afeta cerca de 1 em 126 mil nascimentos, a ectopia do coração. Assim,
Ela não é apenas puramente branca, mas também possui uma condição rara que é potencialmente fatal. Não há de admirar que ela tenha sido nomeada Esperança. Com uma condição única como essa, realmente não há diretrizes a seguir. Esperança deve ser mantida isolada de outras tartarugas e manuseada o mínimo possível. Cada dia que ela vive é um verdadeiro testemunho de resiliência e superação. Essa tartaruga albina é um lembrete notável da diversidade e da força extraordinária que a natureza pode apresentar. Número 12. Capa de invisibilidade. O manto de invisibilidade. Vamos encarar. Quando você pergunta às crianças qual superpoder elas gostariam de ter, com bastante frequência elas respondem invisibilidade. E elas não estão sozinhas. Quantas vezes você desejou poder ser uma mosca na parede em uma festa, uma reunião, ou até mesmo no meio de uma fofoca na cantina? E aqueles momentos em que você gostaria que o chão se abrisse e te engolisse por inteiro? Todos nós já passamos por situações assim. Bem, agora há uma possível solução que poderia nos ajudar, e é realmente muito inteligente. Além disso, provavelmente se tornará o acessório de moda do futuro. Então, fashionistas, fiquem atentos a isso. Sim, estou falando de uma capa de invisibilidade. A tecnologia para fabricar essa capa já existe, graças à empresa de biotecnologia Hyperchild. Existem várias opções disponíveis, então a escolha é sua. Não há mais necessidade de sentir inveja do menino bruxo da ficção científica e da fantasia. Em breve, a capa de invisibilidade será a nova norma. Que emocionante para aqueles que desejam ter acesso a uma capa de invisibilidade. É verdade que as opções são limitadas nesta fase e estão longe de serem perfeitas, infelizmente. Mas podemos ter esperança. Desde roupas aquecidas por estimulação elétrica até capas feitas de metamateriais ou a simples opção de camuflagem, criada com os mesmos princípios da tela azul. Há algumas opções disponíveis para aqueles que desejam desaparecer literalmente. O trabalho continua em cada opção, mas fiquem tranquilos sabendo que existe a possibilidade de que uma capa invisível possa entrar em seu guarda-roupa em breve. Número 11. Carro disfarçado. Quando se trata de novos designs de veículos, alguns fabricantes fazem grandes esforços para manter os modelos futuros em segredo. E quem poderia culpá-los? Há muitos que sofreram as consequências de lançar seus projetos muito cedo. As técnicas que desenvolvemos para nossa camuflagem vêm de nossa própria experiência, de sermos derrotados por um concorrente que nos surpreendeu. Agora, não estamos dispostos a correr nenhum risco. De fato, a arte da camuflagem automotiva evoluiu significativamente nos últimos anos, com exemplos intrigantes. Alguns carros ostentam capacetes vikings incomuns para manter sua verdadeira identidade em sigilo. Alguns até veem isso como uma forma de promoção. Com protótipos testados em vias públicas, é a oportunidade perfeita para os fabricantes anunciarem seu visual mais recente. Embora seja preciso envoltórios de vinil com redemoinhos psicodélicos e cobertores totalmente amorfos para distrair os olhos curiosos da exata curvatura do painel de metal. É assim que os modelos mais recentes saem às ruas. Tudo é um jogo de manto e adaga. Acho que é uma ideia intrigante no mundo dos negócios de fabricação de veículos. Temos Bentleys projetados para parecer Mercedes e Toyotas cobertas com o que parecem discos compactos. Até mesmo Hyundai usando um sutiã preto e um Alfa Romeo coberto de fita adesiva. Esses caras vão tentar de tudo para manter o mistério vivo. E com o mercado automobilístico valendo literalmente bilhões e sendo altamente competitivo, é fácil perceber por quê. Número 10. Rede de bolhas. Imagens raras de baleias jubarte criando redes de bolhas foram capturadas por pesquisadores da Universidade do Havaí em Manoa, no programa de pesquisa de mamíferos marinhos, em colaboração com a Fundação de Baleias do Alasca e a Universidade de Stanford. A filmagem desse comportamento único das baleias foi feita por duas câmeras, um drone pairando sobre suas cabeças e outra presa em suas costas. Essas informações inovadoras ajudam a dar alguma indicação de como esses magníficos mamíferos manipulam suas presas para capturá-las. As baleias jubarte são vistas soprando fluxos de bolhas em espiral para criar redes de bolhas. Suas presas são efetivamente enredadas nessa armadilha, sem terem ideia de que estão prestes a serem capturadas por um dos maiores predadores dos oceanos. Enquanto para os humanos soprar bolhas à mesa é considerado indelicado, para as baleias jubarte, é praticamente uma necessidade e uma estratégia inteligente para garantir o jantar deles. As imagens capturadas nas águas próximas ao sudeste do Alasca mostram as baleias nadando pelo centro da rede engolindo tudo que foi capturado por dentro. Isso é simplesmente engenhoso, não acha? É fascinante testemunhar a inteligência e as habilidades desses magníficos seres marinhos em ação. Número 9. Patinar no gelo fino. Para os entusiastas suecos da patinação no gelo, Henrik Prig e Martin Agni, deslizar sobre o gelo fino não significa parar o que estão fazendo. Na verdade, é a hora perfeita para se aventurarem. Pode parecer um pouco louco, considerando que fomos ensinados a ter cuidado com o gelo fino, mas para esse par, é exatamente isso que eles adoram fazer,
Patinar no gelo fino e negro tornou-se uma verdadeira paixão para eles, com o fotógrafo e cineasta Trigg capturando a aparência escura e translúcida do gelo enquanto dançam sobre ele em seus patins. O som produzido sob seus pés também é especial. É como uma sinfonia de lasers, criada quando seus corpos deslizam sobre o gelo e seu peso é distribuído pela superfície. Agni, um matemático, escreveu muitos livros sobre os fenômenos dessa patinação nórdica. Seu livro apresenta várias fotos incríveis de suas aventuras sobre o gelo ao longo das décadas, revelando a compreensão das complexidades envolvidas em patinar sobre gelo tão fino. Essa dupla destemida está apenas começando a explorar as maravilhas do gelo. Eles se entregam à emoção intensa que a patinação no gelo selvagem lhes proporciona, chamando-a de santo graal da adrenalina. Viciados em trigonometria e agonia, eles percorrem em média de 40 a 50 km em um dia típico. Descrevem as condições ideais como um gelo negro intocado, apenas com espessura suficiente para suportar seu peso. E, é claro, que não se quebre. Sorte tem que estar do lado deles, assim como a água está abaixo do gelo. Isso torna a experiência relativamente segura, como um arco romano antigo ou uma cúpula, onde os lados apoiam o topo. A menos, é claro, que o gelo fique muito fino, e eles possam acabar dando um mergulho inesperado nas águas geladas. A adrenalina é parte do jogo. Número 8. Os antigos moinhos de vento. Localizados na vila de Fans, na parte nordeste do Irã, esses moinhos de vento são verdadeiramente únicos e operacionais. Considerando a idade deles, é uma história incrível de um artesanato antigo que perdura. Sob os ventos fortes que sopram pela região, essas estruturas de 1000 anos continuam a girar, protegendo a aldeia dos vendavais devastadores. Construídos cuidadosamente com palha, barro natural e madeira, os moinhos de vento dominam a paisagem da vila e ainda são utilizados para moer grãos e produzir farinha. Acredita-se que o design com eixo vertical tenha sido inventado pelos persas por volta de 500 d.C. E apesar de sua longa história no Irã, apenas um homem permanece como seu guardião na vila. Apesar de ser reconhecido como um patrimônio nacional, a tecnologia antiga dos moinhos de vento é mantida viva graças ao incansável trabalho de Ajali Muhammad Atabari. Ele dedicou sua vida a protegê-los, mantendo o segredo da construção ancestral desses artefatos. Infelizmente, não há aprendizes, nem filhos ou pessoas locais que tenham demonstrado interesse em passar adiante esse legado histórico. Por quanto tempo esses moinhos de vento continuarão a existir em seu estado atual é uma incógnita. Mas enquanto houver Ajali Muhammad Atabari, eles continuarão a girar e a contar a história de um passado magnífico, resistindo ao tempo e às intempéries. Esses moinhos são um tesouro valioso que merece ser preservado e apreciado por gerações futuras. Número 7. A Floresta de Pedra. Desde a dinastia Min, de 1368 a 1644, esse conjunto de formações calcárias tem representado a deslumbrante paisagem kárstica do sul da China. A Floresta de Pedra de Kunlun é considerada a primeira maravilha do mundo, uma das atrações mais importantes de Yunnan. Localizada em Madagascar, esta floresta é diferente de qualquer outra. Ela é feita de pedra, e uma visita a Kunlun não estaria completa sem explorar a magnífica Floresta de Pedra. Lá, é possível encontrar formações naturais de pedra, que se assemelham a animais, plantas e até mesmo figuras humanas. Algumas são elegantes, outras são robustas, mas cada uma é realista e única. Situada a 120 km de Kunlun, a floresta tem aproximadamente 400 km² de diâmetro. Sua paisagem estranha, íngreme e magnífica cria inúmeros labirintos. Geólogos afirmam que a Floresta de Pedra começou a se formar cerca de 270 milhões de anos atrás, quando a região era uma vasta extensão do mar. Ao longo do tempo, os movimentos da crosta terrestre gradualmente fizeram com que as águas recuassem e a paisagem kárstica se elevasse. A erosão constante causada pelos elementos naturais moldou a floresta em sua cena atual. Dessa terra mágica, originam-se muitas belas lendas. Uma delas é sobre a Shima, uma bela, inteligente e gentil menina. Acredita-se que ela tenha fugido para a floresta e sido transformada em pedra depois de ser proibida de se casar com um homem que amava. Essa história tem sido contada ao longo dos anos e é comemorada anualmente no dia 24 de julho com o Festival da Tocha. O festival inclui performances tradicionais, como luta livre, touradas e dança do leão. A Floresta de Pedra é verdadeiramente um tesouro natural, onde a beleza e a mística se encontram. É um lugar que nos convida a explorar sua magia e a mergulhar nas lendas que permeiam suas formações únicas. Uma visita a esse lugar encantado é uma experiência que desperta a imaginação e nos conecta com a grandiosidade da natureza. Número 6. O estômago do tubarão. Você já sentiu aquela sensação de nervosismo que faz seu estômago revirar e você acha que pode ficar doente? Surpreendentemente, os tubarões podem se identificar com esse sentimento. No entanto, eles levam isso a um outro nível, literalmente vomitando seus próprios estômagos.
Parece horrível e eu aposto que é suficiente para deixar qualquer pessoa enjoada só de assistir. Mas muitas espécies diferentes foram documentadas regurgitando as partes indigeríveis de suas refeições recentes. Acredita-se que tudo isso esteja relacionado a uma resposta ao estresse. No entanto, é somente em casos extremos que ocorre o vômito induzido. Esse fenômeno é conhecido como diversão gástrica. Sob estresse, o tubarão é visto expelindo qualquer conteúdo indigerível de seu estômago. Coisas como penas, bicos de tartaruga marinha e garras de lagosta são cuspidas pelos tubarões há anos, a ponto de agora ser considerado um comportamento natural. Imagine poder manipular seus órgãos digestivos a ponto de cuspir seu próprio estômago, remover o conteúdo indesejado e depois engoli-lo novamente. Não apenas essa prática de limpeza incomum parece bizarra, mas todo o processo pode levar menos de um segundo. É louco, mas é verdade. Essa capacidade dos tubarões de regurgitar seu estômago revela uma faceta surpreendente da natureza e nos mostra a adaptabilidade incrível dessas criaturas marinhas. Mesmo em momentos de estresse, eles têm recursos para lidar com as demandas do ambiente e seguir em frente. É um exemplo fascinante de como a vida na natureza pode ser cheia de maravilhas e surpresas. Número 5. A linguagem assobiada. Não há como negar que o assobio tem se mostrado uma forma eficaz de comunicação ao longo dos anos. Basta olhar para os fazendeiros e seus cachorros. A conexão entre eles é óbvia e, na maioria das vezes, envolve vários assobios técnicos, ocasionalmente, algumas palavras fortes. Mas você sabia que o assobio é realmente classificado como uma linguagem? Ela foi concebida e utilizada entre os seres humanos por séculos. Embora rara em comparação com a linguagem falada, a linguagem assobiada é encontrada em várias culturas e países ao redor do mundo, incluindo África, Peru, França e México. No México, o assobio é usado para simular e articular palavras, especialmente em regiões com montanhas íngremes e terrenos acidentados. Esse método de comunicação é utilizado principalmente por comunidades agrícolas como uma forma eficaz de manter contato a longas distâncias. É especialmente útil para aqueles que passam a maior parte de suas vidas ao ar livre. No entanto, essa prática está se tornando cada vez menos comum, pois a tecnologia interfere. Com o uso de telefones celulares dos dias de hoje, a linguagem assobiada está quase extinta, pelo menos entre os seres humanos. No entanto, entre os humanos e os animais, ela continuará existindo por toda a eternidade. É fascinante pensar em como os seres humanos são capazes de desenvolver formas únicas de se comunicar e se adaptar ao ambiente ao seu redor. A linguagem assobiada é um exemplo poderoso de nossa criatividade e capacidade de encontrar soluções inovadoras para superar desafios. É uma parte valiosa de nossa herança cultural e deve ser preservada e apreciada. Número 4. O Igloo Bar. O Igloo Bar no Apel Bay Resort é um lugar verdadeiramente especial. Localizado no lago congelado da floresta, ele é transportado em duas partes e cuidadosamente montado para ser apreciado por muitos. Esse bar de gelo é um fenômeno reconhecido em todo o mundo e ganhou seu merecido apelido. Imagine a ideia de um bar dentro de um igloo de gelo, mas este bar é um pouco mais exclusivo, pois fica de fato sobre o gelo, ocupando mais de 1.000 pés quadrados. Com temperaturas abaixo de zero na área durante a época festiva, o bar abre suas portas assim que o gelo atinge uma espessura de 15 polegadas. Isso garante que possa suportar com segurança o peso de seus clientes. A área ao redor do bar é uma colmeia de atividade, com diversas atividades de inverno em pleno andamento. A maioria dos frequentadores do bar de Igloo são pescadores no gelo e motociclistas de neve, que procuram celebrar, escapar de suas casas e se divertir. Enquanto muitos preferem evitar o inverno, nesta região ele é comemorado e bem-vindo, oferecendo algumas das melhores oportunidades de pesca no gelo do mundo. O Lago da Mata, onde o bar está situado, incentiva pescadores de todos os níveis de habilidade e origens a participarem dessa atividade. Mas não é apenas a pesca e os passeios de motocicleta na neve que mantêm as pessoas entretidas. O bar em si está repleto de TVs de tela grande, um cardápio com comida quente e até mesmo aquecedores de assento em formato de pequenos iglus nos banheiros. Parece que eles pensaram em todos os detalhes. Este lugar é um verdadeiro refúgio de inverno, onde as pessoas podem se reunir, aproveitar o ambiente gelado e desfrutar de momentos especiais. O Igloo Bar no Apel Bay Resort é uma experiência única e encantadora que certamente deixará lembranças duradouras para todos os que o visitarem. Número 3. Escolas flutuantes em Bangladesh. As enchentes causadas pelo aumento do nível da água geralmente resultam no cancelamento das aulas e afetam as crianças em idade escolar. No entanto, as pessoas de Bangladesh encontraram uma nova maneira de lidar com essa situação. No noroeste de Bangladesh, ancorado nas margens do rio Atrai, há um pequeno barco bege lotado. Nele, encontram-se bancos estreitos, ocasionalmente, crianças barulhentas. São 29 alunos da terceira série que se acomodam nesse estreito navio, sentando ombro a ombro e encarando o quadro negro.
prontos para um dia de aprendizado. Esses barcos são o resultado de uma iniciativa de caridade local. Ao testemunharem os desafios enfrentados pelos professores diante de recursos limitados, essas comunidades decidiram fazer algo a respeito. Não apenas têm que lidar com restrições financeiras, livros didáticos desatualizados e salas de aula superlotadas, mas também enfrentam a constante preocupação das chuvas de monção. As inundações são tão comuns em Bangladesh que, muitas vezes, os alunos não conseguem sequer chegar à escola. Essas novas salas de aula são facilmente acessíveis, com 23 delas agora flutuando e prontas o ano todo, esperando pelas crianças para desfrutarem de suas aulas escolares do ensino fundamental. E o melhor de tudo, esse serviço é gratuito. Essas escolas flutuantes são um exemplo brilhante de resiliência e determinação, permitindo que as crianças tenham acesso à educação, mesmo diante de adversidades. Número 2. Vulcão Calbuco. O vulcão Calbuco, classificado como altamente explosivo, é conhecido por suas 36 erupções ao longo da história, sendo 13 delas no século XX. A primeira erupção ocorreu em 1906 e a mais recente em 2015. Localizado a 49 quilômetros da cidade de Puerto Varas e 69 quilômetros de Puerto Montt, o vulcão compartilha seu nome com a ilha vizinha, a cidade e a comuna de Calbuco. A última atividade vulcânica registrada em Calbuco foi em abril de 2015, quando ocorreram 3 erupções ao longo de 8 dias. A primeira delas durou 6 horas e gerou uma nuvem de cinzas que se elevou a mais de 15 quilômetros no ar, deslocando-se para o norte e leste. Muitas estradas e pontes ficaram intransitáveis devido à intensa queda de cinzas. Cientistas voaram sobre a região, observando as emissões de cinzas de pelo menos 6 respiradouros. As segundas e terceiras erupções resultaram na evacuação de cerca de 5.000 residentes num raio de 20 quilômetros do vulcão. As pessoas foram alertadas para não se aproximarem de rios devido aos perigos dos lahares. Viagens internacionais foram interrompidas devido às cinzas da erupção, que chegaram ao sul do Brasil, levando ao cancelamento de voos de para Santiago, Buenos Aires e Montevidéu, entre outros destinos. Algumas casas da região também desmoronaram sob o peso das cinzas que caíam sobre elas. Os voos internacionais foram cancelados ou atrasados antes que a atividade sísmica começasse a diminuir. No entanto, só em agosto a vida começou a retornar ao normal. Esse evento foi o primeiro para o Calbuco desde 1972, mostrando que o vulcão aproveitou ao máximo essa ocasião. A história do vulcão Calbuco é uma mistura impressionante de força, destruição e impacto na vida das pessoas. As erupções desencadeiam um espetáculo majestoso, mas também trazem consigo desafios e consequências para as comunidades próximas. A coragem e a resiliência daqueles que vivem nas proximidades são testadas, mas eles se adaptam e se recuperam, demonstrando sua determinação em enfrentar os desafios naturais da região. Número 1. Tradição de mudança de casa. A tradição de mudança de casa é intrigante quando se trata dessa comunidade malaia. Em vez de simplesmente mudarem para uma nova casa em uma nova área da aldeia, cidade ou país, eles literalmente carregam a casa com as próprias mãos. Pode parecer extremo. E acredite em mim, se alguém está cansado da região em que vive, mas ainda ama a casa, essa tradição oferece a solução perfeita. Basta reunir os entes queridos, dar as mãos e transportar a casa para um novo destino. É claro que esse processo é restrito a casas de madeira, geralmente de tamanho menor. É uma tradição que há muito tempo foi esquecida e raramente é praticada pela geração atual dessa comunidade malaia. No entanto, ocasionalmente, a tradição é revivida por meio de programas de levantamento e transporte de casas de madeira, organizados por pessoas dedicadas a preservar essa antiga prática. Mesmo que a mudança seja para uma curta distância, essa tradição pode ser útil para quem sente que sua casa não recebe luz solar suficiente. Mas e quanto à parte hidráulica? É preciso esperar que um encanador esteja à disposição, pois mudar de casa dessa maneira pode ser verdadeiramente peculiar. Existem muitas coisas no mundo que os humanos desconhecem ou sequer imaginam. Coisas estranhas e inimagináveis, como certas espécies de tubarões que vomitam seu próprio conteúdo estomacal ou até mesmo escolas flutuantes em Bangladesh. A diversidade de tradições e peculiaridades ao redor do mundo é fascinante e nos lembra de quão vasto e surpreendente é o nosso planeta. A tradição da mudança de casa da comunidade malaia nos convida a refletir sobre diferentes perspectivas e abordagens para a vida. Ela demonstra a força da união familiar e a importância do lar. Esta tradição única é um testemunho da criatividade humana e da capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios que enfrentamos. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos incríveis que irão aparecer na tela agora. Até a próxima vez!